Olá a todos! Eu aqui de novo no Pod Lopes. Essa é a quarta vez que eu apareço sozinho. Intitulei isso como conversa comigo mesmo, mas eu acho que não é o termo mais correto, visto que eu tenho falado com a minha audiência. Ainda que seja pequena a minha audiência, deve ser umas 6 ou 7 pessoas. Se a minha mãe estivesse viva, eu teria uma audiência a mais. Mas eu agradeço as pessoas que me são fiéis, né? Toda quinta-feira às 20 horas, né? Nesse Pod Lopes, um projeto que já tem 6 meses, né? Agora dia 18, completa os 6 meses. Então eu agradeço a todos e quando eu venho sozinho é um pouco mais complicado, né? Eu não tenho aí um interlocutor, né? E acaba sendo um monólogo, né? Mas tentando passar o melhor para vocês. E sempre dentro daquela ideia de que esse seja um programa não necessariamente de entretenimento, tá? Porque não é. É um programa que os meus convidados vêm aqui e eu tento, né, extrair deles a maior quantidade de informação possível, né? No último programa a gente trouxe o Dr. Guilherme, que veio falar sobre Novembro Azul, que está valendo ainda, né? Então as pessoas que ainda não viram têm a oportunidade de ver, é o programa Pod Lopes passado, né? Então foi bastante interessante, foi uma conversa esclarecedora, tratando basicamente da saúde do homem, mas que, de uma maneira geral, envolve toda a família, né? Porque é a família que vai dar esse amparo, né, essa assessoria, no sentido de os homens procurarem um pouquinho mais o médico, tá? E acabarem com esse preconceito tolo, né, idiota, que não leva a nada, né? Então, sempre que a gente possa ter uma qualidade de vida no final, é melhor, porque nós não queremos ver um ente querido nosso sofrendo. Então há mecanismos, né, a medicina está aí, é uma ciência, justamente para tornar a nossa vida um pouquinho mais tranquila, né, um pouquinho mais saudável. E eu já havia prometido para vocês que eu voltaria, né, a discutir esse livro aqui de Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica geriatra e ela é especialista em cuidados paliativos, né? As pessoas que estão passando aí por uma dificuldade, doenças mais agressivas, né, que acabam sacrificando ou maltratando muito e debilitando muito as pessoas, né? Muitas vezes eu já me referi à morte. Às vezes, vai falar de morte de novo. Eu penso que falar de morte é falar de vida, né? Porque morte é uma coisa intangível, né? Eu já falei para vocês. É uma coisa que, na realidade, a gente não tem a sensação, nós temos a sensação de vida. Então, por mais doente, por mais complicada que esteja a saúde da pessoa, ela está viva. Então, nós tratamos as pessoas como vivas. Elas estão aqui, né? Ainda que em estado terminal, em estado mais debilitado, é vida que tem ali, né? Então, a pessoa está ouvindo, de alguma forma, a gente, né? Por mais difícil que sejam esses cuidados, né? Eu sei do preparo psicológico que tem que ter o cuidador, né? A Ana Cláudia, ela fala bastante, principalmente no final do livro, para os profissionais de saúde, né? Para os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os cuidadores, né, dessas pessoas que estão numa cama, né, que estão passando por esse processo doloroso. Esse processo é tão doloroso para a pessoa que está vivendo quanto para as pessoas que estão em volta, né? Para os cuidadores, para os familiares, para os amigos, né? Mas é um processo, né? Segundo ela tem uma informação nesse livro aqui, acaba sendo chocante, né? 9 entre cada 10 pessoas, ou seja, 90% das pessoas, é uma realidade dura mesmo, irão passar por um processo de doenças assim, alongadas, um processo mais doloroso de partida. É fato isso, tá? Qualquer que seja a doença que debilita a pessoa, que imobiliza a pessoa e que acaba
envolvendo, né, profissionais tanto de saúde como cuidadores quanto os familiares, né? E eu já falei um pouco desse livro no primeiro momento, né, num programa anterior que a gente tinha feito, da importância do preparo psicológico do cuidador ou da pessoa que está em volta, né? Por quê? Ela chegou até a falar de empatia, eu meio que desmistifiquei, caiu por terra o que eu pensava sobre empatia, né? Empatia é uma palavra muito bonita que nós, volta e meia, a gente fala, né? Empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Eu já meio que questionava isso, eu não sabia exatamente por que não. E ela meio que esclareceu isso, né? Realmente, empatia é se colocar no lugar do outro, mas, cara, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Eu não sinto a dor do outro, eu não sinto as angústias do outro, eu não sinto o amor que o outro sente, né? As dificuldades que o outro passa. Eu não sinto, eu não consigo me colocar no lugar do outro. É fácil falar, não, eu me solidarizo, eu me coloco no teu... Não se coloca, cara. Né? Então, ao invés de empatia, ela prefere substituir essa palavra por compaixão. É entender a dor do outro. Compaixão, meio que se solidarizar e não se colocar no lugar do outro, que é impossível. É hipocrisia a gente falar se colocar no lugar do outro, né? O que o outro tem que viver, ele viverá. É um processo, né? E muitas vezes, é até um pouco triste de falar isso, o Padre Léo, né, que foi um pregador espetacular, ele morreu de câncer de pulmão, inclusive. E num dado momento, né, quando ele já estava acometido pelo câncer, né, pela doença, ele falou que não tinha direito de pedir absolutamente nada para Deus, que Deus o curasse, por exemplo, né, porque ele plantou aquilo. Ele sabia que o fumo, que o cigarro ia provocar algum tipo de mal nele, mas ele não parou, né? Parou depois que virou sacerdote, talvez, né? E acabou meio que tomando isso como experiência de vida e falando de uma maneira muito própria, né? E com autoridade para as outras pessoas, porque ele estava vivenciando aquilo. Então, ele era um pregador espetacular, ele tem oratória, né? Ele é articulado, ele é envolvente, ele tem a retórica ali, né? Ele tem a especialidade sem talvez nunca ter estudado, né, aquele processo de neurolinguística e saber falar para as pessoas e tocar no coração das pessoas, né? Quantas vezes a gente não assistiu às homilias, às palestras dele e as pessoas em lágrimas, né, muito emocionadas, porque ele tem a capacidade, as palavras dele tinham a capacidade de tocar o coração das pessoas, né? Então ele disse isso, tá? E no final da vida, né, ficou muito mais clara essa ideia de ele ser exemplo do que não deveria acontecer, até para os jovens mesmo, porque ele estava muito debilitado, né? Ele estava magro, realmente estava bem debilitado nos últimos dias da vida dele, né? Mas deixou o seu legado. Então é essa ideia de melhor ter compaixão do que se colocar no lugar da outra pessoa, né? E eu sempre falei de finitude aqui, eu cito Heidegger, né? Heidegger é um filósofo inglês, acho que do século XVIII, se não me engano, ou XIX, que nós devemos ter a consciência da nossa finitude para vivermos autenticamente, né? E eu penso que, eu sempre pensei dessa forma, né? E cheguei a falar alguma coisa, tem um artigo também de uma atriz, né, que ela é articulista do UOL, é Maria Ribeiro, o nome dela, também ela se referiu a esse texto, né, ou a essa ideia, né, do pensar na morte, mas não como uma maneira depressiva, uma maneira ruim, né, mas é para a gente ter noção de que isso é passageiro e que nenhuma dor perdura por muito tempo e nenhuma alegria também perdura por muito tempo, né? Então, há de se ter um equilíbrio, né? Ter a consciência para se viver autenticamente, né? Eu não posso me ensoberbar, né? E essa soberba vai até quando? Eu não posso dizer, eu nunca mais vou conversar com aquela pessoa ou com um parente. Nunca mais, o que nunca mais é muita coisa, é muito tempo, né? Um dia eu vou, um dia eu faço,
E aí, esse dia pode não chegar, isso não nos pertence. Agora, eu não conhecia esse filósofo, eu só fazia algumas citações. Então tem um filósofo chamado Sêneca, né? Ele era filósofo, escritor, não chegou a escrever livros, né? Ele fazia algumas orientações, escrevia cartas para os amigos dele, né? E ele é interessante desse filósofo que ele é contemporâneo de Jesus Cristo. Ele teve uma vasta experiência, porque ele passou por pelo menos 4 ou 5 imperadores da época. Inclusive ele era tutor do Nero. Nero, o cidadão que botou fogo em Roma. O Nero não tinha idade ainda para assumir, e ele foi tutor do Nero durante um tempo, e foi conselheiro de todos os outros imperadores também, né? E acabou, por uma intriga, alguma coisa lá, acabou sendo né, prometido de morte por Nero. E acabou, ele cometeu suicídio, né? Cortou os pulsos e tal, mas ele foi levado a isso, tá? Então, ele também fala dessa situação, principalmente do tempo, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? Tempo, segundo o Sêneca, é o que temos de mais valoroso nas nossas vidas. Então, o que nós estamos fazendo com o tempo, né? Na realidade, até hoje, esse questionamento eu falo para todo mundo. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu só estou buscando sentido para a minha vida, né? Para torná-la um pouco mais agradável, não para mim, mas para outra pessoa, para que ela seja útil. Eu prefiro me sentir útil na realidade, né? Agora, o que é utilizar bem o tempo, né? Na realidade, a gente não pode levar isso ao pé da letra aqui também. Sêneca foi contemporâneo de Jesus Cristo. Ele nasceu 4 anos antes de Jesus Cristo e morreu, acho que 30 e poucos anos antes. Ou seja, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo e morreu no ano 65 depois de Cristo, né? Então ele viveu quase 70 anos, né? E quais eram as ocupações, quais eram as utilizações do tempo àquela época, né? Então a gente também não pode se culpar, eu estou lá na internet, eu estou ocioso, eu estou... Não sei, qualquer situação que você esteja fazendo, e quanto mais coisas você faz, mais capacidade de fazer outras você tem. O tempo hoje, ele tem um sentido, um significado diferente do que na época de Sêneca. Talvez ele fosse as pessoas tivessem a impressão que ele era muito mais longo, né? Hoje a gente acha que o tempo é curto. Os nossos dias precisavam ter, sei lá, 36, 40 horas, 50 horas. Né? Porque a gente faz muitas coisas até em função da tecnologia. Então a gente consegue fazer muitas coisas nesse curto espaço de 24 horas que a gente tem, uma semana, um mês, um ano, né? E naquela época, não sei, a expectativa de vida era até menor, né? Mas era como se o cara tivesse vivido muito tempo. O que ele teria de fazer exatamente naquela época? Então, o que a gente fala, o que ele trata de ócio, por exemplo, os vícios, eu acredito que sejam os mesmos, não mudaram muito, né? Talvez tivesse evoluído e tal, mas o que ele chama de vícios? É a preguiça mesmo, é a bebedeira, é a esbórnia, né? Hoje a gente potencializou isso, né? Mas todos nós trabalhamos, pelo menos 8 horas por dia, tem um deslocamento aí de 1 ou 2 horas por dia, as pessoas que moram na capital têm um deslocamento muito, muito maior. E a gente acaba se ocupando, sim, de muitas coisas. Então eu acredito que o nosso tempo, se você está trabalhando, ele é produtivo, né? A gente só não deve ser escravo dessas situações ou das situações, né? E se você tem uma situação desconfortável, por exemplo, esse emprego não está legal, eu queria mudar. A gente chegou a falar sobre isso aqui com a Laís, né? Que a gente deu uma analisada no perfil comportamental, que também foi um programa bastante interessante, eu recomendo para vocês. Tá? Mas são características diferentes, são pessoas diferentes, são personalidades diferentes. Então não dá para falar para as pessoas todas da mesma maneira. Nós somos 8 bilhões de pessoas. Eu não tive a curiosidade de pesquisar na época de Jesus Cristo quanto que nós éramos no mundo, né? Não tinha instituto de pesquisa na época, né? Mas eu acredito que nós somos 8 bilhões hoje. Eu acredito que há 2.000 anos atrás, a gente deveria ser aí, sei lá, alguns milhões, sei lá, 100 milhões de pessoas, não mais do que isso. Então nós estamos falando aí de
muitas vezes mais de pessoas que nós temos hoje, né? Mas é uma amostragem, né? Nós tínhamos pessoas com as características que nós temos hoje, isso não muda, né? Ela vai passando de pai para filho, com o tempo, de nação para nação, de cultura para cultura, né? Então, as mazelas, na realidade, eram as mesmas, né? Havia assassinatos do mesmo jeito, havia drogas do mesmo jeito, em menor quantidade, mas havia do mesmo jeito, né? E ele fala também da brevidade. Não é o tempo, a vida que é breve, é o que nós fazemos com esse tempo que nós temos. Tá? Hoje nós estamos falando em 80 anos, nós temos 80, a expectativa, mulher um pouquinho mais, homem um pouquinho menos, mas que seja 80, 75, 80 anos, né, que nós temos. Segundo ele, não é breve, a gente tem que a vida é curta, a vida é breve, a gente tem que aproveitar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas para ele não necessariamente, é o que nós estamos fazendo com esse tempo que nos é dado, né? O que nós estamos fazendo com esse tempo que nos é dado? É fácil falar, muito fácil, né? É o que eu falei, é difícil se colocar no lugar das pessoas, não dá, né? Então cada um tem a sua cruz para carregar. Exemplificando muito, para ficar bem claro, cada um tem o seu caminho, a sua trajetória, a tua característica, a tua personalidade, que foi definida geneticamente ou que foi determinada pelo meio que ele viveu, pelo espaço que ele viveu, né? A gente já discutiu isso aqui, eu falei um pouco com a Laís a respeito disso. Eu ainda penso que o homem seja determinado pelo meio. Então, a partir do momento que a gente coloca alguém no mundo, nós somos responsáveis por esse ser. Nós não somos donos desse ser. O filho não é meu, né? Se eu casei com uma pessoa, essa pessoa não é minha. E a minha mãe também não é minha, né? Nós somos uma característica, nós temos uma personalidade. Mas a partir do momento que você colocou um filho no mundo, esse filho normalmente vai ter a tua característica, ele vai ter a personalidade dele que é inata, mas ele pode ser moldado, né? Ele vai pensar de acordo com o pai, não que ele seja satisfeito necessariamente, às vezes ele nem está tão satisfeito assim, mas nós determinamos isso, então é responsabilidade nossa. Se a gente teve sucesso ou teve fracasso nessa empreitada, é uma responsabilidade nossa, efetivamente uma responsabilidade nossa. Tá? Então, segundo Sêneca, a gente acaba desperdiçando nossos tempos com futilidades, com coisas menos importantes. E se a gente parar para pensar, é isso mesmo, né? De repente te dá importância a um fato, um acontecimento que não tem importância, cara. Não tem. De repente você, bateu no trânsito, ou teve um entreveiro no supermercado, alguém cortou a fila, né? Então você age de uma maneira desproporcional, né? É como se fosse matar uma mosca num elefante e usar uma bazuca ali. Mata a mosca e mata o elefante também. Então, é questão de disciplina. Se a gente disciplinar, fica fácil o convívio, né? Porque para toda ação há uma reação. Houve uma época aí que eu tinha uma facilidade de brigar com as pessoas. E pessoas humildes, simples, que eu não deveria. Eu não tinha o direito de fazer isso. Tá? Por quê? O nível nós somos todos iguais, segundo Enéas, né, que foi um político aí de uns anos atrás, que também já é morto. A única diferença entre o astrofísico e um gari é o grau de informação, o nível de informação que ele recebeu. Então, se eu recebi um pouco mais de informação, eu tenho que entender que o cidadão recebeu menos informação, né? E aí o tratamento gera tratamento. Se ele te tratou mal, a tendência é que você trate mal, né? A gente não chega àquele nível de Jesus Cristo, né? Se alguém te der um tapa, né, na face direita, ceda a face esquerda para que você leve outro tapa. Então é difícil isso. Nós estamos falando de Jesus Cristo, né? Eu costumo dizer que eu quero ser santo, eu quero chegar ao estado de santidade, de santificação. O que é ser santo? É ser uma pessoa apartada, é uma pessoa diferenciada. De repente até pensar como Jesus pensou, né? Independente se você acredita ou não, se você é ateu, né? Pode ser um mito Jesus Cristo, mas é uma ideia perfeita, né? Do que vem a ser amor, compaixão, fraternidade, generosidade. Todas as boas virtudes estão resumidas na vida de Jesus Cristo. E grande parte das pessoas que
que foram discípulos mais fiéis, que foram santas. Por que a Igreja Católica chama de santo? Porque eram pessoas apartadas, eram pessoas santas na essência, na origem, no comportamento, nos gestos e nas atitudes. Porque é fácil, eu sou santo. Não, o santo é um estado, é uma atitude comportamental. Né? Tem pessoas que, de repente, ela nem ouviu falar de Deus, de Jesus, de ninguém, mas é uma pessoa santa. É santa na essência. Né? A Ana Cláudia Quintana também, ela fala da aceitação, né? Da finitude ou da morte. Talvez o ateu, né? Por mais estranho, né, que seja, por mais ideias diferenciadas, antagônicas aí, talvez ele aceite mais, porque para ele, o ateu, ele é materialista. Né? Ele não acredita em absolutamente nada. Eu estou falando do ateu na essência. O cara que cresceu não acreditando em Deus, né? Nasceu não acreditando e cresceu não acreditando em Deus. E tem um ateu convertido. Talvez ele também tenha a mesma dificuldade de nós que temos a noção, ou que aceitamos, ou que acreditamos que nós temos uma alma. Né? Que o que anima esse corpo, né? Matéria, é um espírito, é uma alma, e essa alma, ela é imortal. Ela vai para um outro lugar que a gente não sabe. É o grande mistério. Né? Já o ateu, para ele tanto faz. Ele sabe que aquela matéria tem um prazo de validade. Né? E ele aceita muito melhor isso, segundo a opinião dela. Depois se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro. Né? E ela fala também, a gente já falou das futilidades, a importância que a gente dá para uma coisa que não tem importância. Né? Gestos, atitudes, nós somos falhos. De repente o teu irmão fez uma besteirinha lá, aí tu vai, por causa da besteirinha que ele fez lá, pesa essa besteirinha. E não dá para romper um elo de irmandade, porque o irmão, o parente, os primos, os tios são os elos mais fortes, a ligação mais forte que a gente tem com o passado. Isso é essência. Isso é bacana. Eu pensei, volte e meia na tua vida, você vai lembrar de alguma atitude, de algum gesto que o teu pai fez, que o teu tio fez, que o teu irmão fez, né? Que o seu avô, o bisavô que seja. Né? Então você vai sempre se recordar disso. Né? Se forem virtudes positivas, aquilo vai te trazer crescimento, né? Engrandecimento pessoal. Né? E é isso, então, essas atitudes, releve, né? Releve. O teu irmão é o elo que você tem é um elo da tua família, né? Tem ligação direta com você, é sangue do teu sangue. E essas atitudes todas são, segundo Sêneca, são ladrões, né, de tempo. Né? A gente perde muito tempo com essas futilidades, com essas besteirinhas, e eles nos roubam o tempo precioso, né? Tem até uma frase meio pronta já. Quanto tempo que você tem de vida? Né? Quantos anos você tem? Não tem. O que passou, passou. Ficou no passado. Eu tenho o que me resta agora. Eu não sei. É um mistério. Pertence à natureza, pertence a Deus, pertence ao universo. Não sei quanto tempo vai ter. Então, ladrões de tempo. E tem muito tempo que a gente fica angustiado com besteiras, brigou no trânsito, brigou no supermercado, brigou no banco, brigou com o irmão, brigou com o amigo, não entendeu. Né? Então, se meio que compadecer mesmo com o próximo. Né? Ele tem o universo dele, eu não posso querer que ele haja da mesma forma que eu ajo. Eu tenho uma característica, eu tenho uma personalidade, eu tenho uma criação, e as criações são diferentes. Então eu tenho que chegar só com um irmão mesmo. É fácil isso? Difícil pra caramba. Né? É um exercício diário. Objetivos. Sêneca fala de objetivos também. Né? Porque sem objetivos a gente vive ao sabor das marés. É como se fosse um náufrago lá. O cara caiu do navio ou de um barco e tá ali. Ele vai para lá, a maré leva para cá, depois vira, tá de norte, tá de sul, tá de leste, não sei. Ele vai ao sabor das marés. Aí ele cita, se de repente alguém jogar uma corda, por exemplo, alguém que está lá na praia, joga uma corda para o cidadão, ainda que ele evolua por hora ou por dia, alguns metros somente, mas ele sabe que ele vai chegar na praia. O objetivo dele é chegar na praia. Então, esse objetivo nos alenta,
né? Nos dá força, nos encoraja. Né? Eu nunca vou falar aqui de morte, porque vai acabar, a gente tem que ter noção da finitude, vamos esperar, vamos fazer isso. Não, jamais. Né? Se nós estamos aqui, façamos por merecer. Eu não sou, eu vou me entregar, não vou fazer mais nada então, não vou trabalhar, não vou... Não, isso é o que te anima. Né? Isso, o corpo é dinâmico, ele carece de atividade, ele carece de trabalho, ele carece de labor. Né? Então, trabalhemos, sigamos e dentro de um equilíbrio. É difícil achar esse equilíbrio. Volta e meia eu falo sobre esse equilíbrio, porque eu cresci meio que com essa noção. Né? Eu tenho que ver fazer uma reavaliação direta da minha vida. Né? Por que caminho que eu estou indo? Eu sou procrastinador, já falei. Muitas vezes eu demoro para tomar atitudes. Eu estou errado, eu precisava melhorar isso. Mas melhorar, né? E aí? Eu tenho que tomar realmente uma atitude, eu tenho que sair desse estado de inércia. Né? Porque a inércia também é um dos vícios, é um dos ladrões de tempo. Né? Atitude correta é uma frase até minha, isso. A atitude correta é aquela que nós tomamos. Né? Se você não tomou atitude nenhuma, não tem resultado nenhum. Esse resultado pode ser ruim. Pode ser, tomei atitude, comprei um carro e o carro era uma merda. Né? Mas se eu comprei o carro, se eu não tivesse comprado, eu não saberia. Né? Se eu não tivesse feito uma viagem, por exemplo, eu não saberia como é que é. Né? Se eu não tivesse ido a algum lugar que um amigo me chamou, eu não vou lá porque tem outra pessoa lá que eu não gosto. Mas que aí, cara? Né? Quem visualizar, viverá. Né? Então é isso, é atitudes mesmo. Porque eu não tenho tempo de fazer isso, tenho tempo de fazer aquilo. Mas você está usando bem seu tempo? Você está vivendo com equilíbrio? Né? O equilíbrio, cara, demanda aí de pelo menos 5 situações aí, né? Situação familiar, né? Do núcleo familiar ou dos familiares em geral, trabalho, vida social, vida religiosa e esportes, né? Cuidar do teu próprio... Esporte e saúde, né? Cuidar do teu próprio corpo, né? Será que você tem feito isso? Foi interessante essa conversa que eu tive com o Dr. Guilherme, principalmente para os homens, que negligenciam, relaxam, não procuram cuidados médicos, não procuram, né, se cuidar. Gosta de tomar um guaraná, de mastigar uma brama, uma branquinha, mas e aí, como é que você está? Como é que está o teu corpo? Então você está se entregando, é isso mesmo? Vai morrer tomando cachaça, vai morrer de cirrose, vai morrer de diabetes, vai morrer de infarto, e aí? Claro, vamos morrer, mas por que não ter um equilíbrio, uma vida melhor? E pelo menos buscar, né? O SUS parece que é um sistema de saúde precário, é ruim, mas é o melhor que nós temos. Né? Comparado com outros países, é um dos melhores. Né? O que a gente tem demora um pouco, mas você tem que procurar, tem que tomar atitude de ter essa iniciativa de cuidar da tua saúde. Né? E eu estou falando também para a criançada, para os filhos, para as esposas, para os esposos, né? Para os irmãos. Né? Então, faça. Né? Porque... a gente vai estar falando realmente de morte, desse estado de terminal mesmo, né? Por doenças degenerativas, doenças que te levam ao processo de dor, de sofrimento. Mas será que a gente usando os recursos da medicina a gente poderia mitigar esses problemas todos, essas dores todas? Não só sua, mas a dor dos seus familiares também. A dor do cuidador, a dor do filho, a dor do irmão, a dor do esposo, da esposa, a dor da mãe e do pai muitas vezes, porque os pais também perdem filhos, né? E o filho também perde os pais. E nessa aura de sofrimento. Né? Não sei, são situações e situações. Eu sempre cito a minha mãe aqui, né? Foi uma pessoa muito humilde, muito simples, né, mas foi uma pessoa espetacular e foi um processo rápido. Né? Eu nem tinha muita noção, eu confesso isso, eu nem tinha muita noção da gravidade da doença da minha mãe, mas ela ficou carecendo de cuidados não mais do que 15 dias, vamos dizer assim. Né? Então ela teve um AVC, foi um AVC hemorrágico, então não tinha como minha mãe voltar mais. Né? E engraçado, ela não queria ter AVC, mas Deus, na sua imensa bondade, generosidade, a acometeu de um AVC. Né? Eu creio. Né? Tanto que demorou um tempo para que eu fosse visitar minha mãe. Talvez uns 10 dias.
Não tinha, eu tenho raciocínio lento, eu confesso para os meus amigos, tenho realmente um raciocínio lento. Aí os meus amigos, né, um amigo especial, me falou, olha, é melhor você visitar tua mãe. E no mesmo dia que eu visitei minha mãe partiu. Então é isso, né? Mas eu não sei, vou falar privilégio, acho que seria uma heresia da minha parte de não ter passado por esse processo, mas eu não sei, né? Nós somos humanos e talvez eu tenha que cuidar de alguém e vai ser difícil pra caramba pra mim, porque eu sou um dos defensores de que não necessariamente o filho que coloca o teu pai numa casa de repouso, ele está errado, porque ele não tem preparo para cuidar do pai. Tá? O que desamparar financeiramente é ruim, mas será que ele vai conseguir amparar financeiramente? Talvez ele não tenha recurso para parar né, financeiramente também. Então não é questão que ele esteja abandonando o pai. Tá? Tem a questão da visitar mais ou menos, mas a gente não sabe da vida das pessoas, então é difícil julgar. Então eu não condeno, não julgo ninguém que deixou o pai num asilo. Não dá. Isso aí seria uma condenação leviana, eu não sei dos acontecimentos, eu não sei o que está envolvendo. E por outro lado eu vejo tantas pessoas com tantos cuidados com seus entes queridos, né, as pessoas que estão acamadas, e é coisa de emocionar, efetivamente de emocionar. Né? O carinho, o cuidado, o amor, a atenção, a generosidade, é de se emocionar. Né? Será que eu teria essa mesma disponibilidade de amar incondicionalmente, dessa forma, né? No sentido de cuidar, no sentido de dar banho, de trocar fraldas? Né? Esse, efetivamente, é um amor incondicional. A gente costuma, o mais importante é o verdadeiro amor, mas qual que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é em princípio, é de mãe para filho. Eu não vou nem dizer que é de pai para filho, não. Pai pode ser qualquer um, mãe não. Mãe é essência, cuidado, é entranha. O ser saiu das entranhas dela, saiu de dentro dela, teve um cordão umbilical que ligou, que as ligou ali, né? Então é uma coisa muito forte. Né? Então é natural que a mulher cuide mais. A doutora Ana Cláudia fala um pouquinho disso aí também. Tá? Mas é basicamente isso. E o Sêneca também fala sobre a reserva de tempo. Nós nascemos, a gente cresce, a gente brinca, a gente começa a estudar, estuda, se forma, arruma um trabalho, uma colocação, né? Uma carreira, casa-se, tem filhos, aí vai criando os filhos, netos trabalhando, e aí costumam dizer, quando eu parar de trabalhar eu vou viver minha vida, eu vou aproveitar minha vida. Quando você parar de trabalhar, cara, 50, 60 anos, esse tempo que passou, né, que foi colocado na tua conta, ele já foi. Esse você já gastou. Né? O saldo que você tem é de 50 para 80, você tem um saldo de 30 aí. Mas esse saldo de 30, você não vai viver na mesma época que você poderia ter vivido nos seus 15, 20, 30, 40 anos. Né? Eu não estou dizendo para não trabalhar, não fazer nada, não. É a ideia do equilíbrio. Do equilíbrio. Porque você podia ter... É difícil falar isso para quem já viveu isso, cara. Talvez seja cruel até. Talvez seja melhor eu falar para as pessoas que estão ainda no processo, que estão com 20, 25 anos, 30 anos, nesse processo. Talvez seja mais justo, né? Porque o que passou, passou. Então, para nós que já passamos de 50, é o que nós temos. Efetivamente é o que nós temos. Né? Então vale. Eu não quero falar disso, realmente eu acho que é um pouco cruel. Ana Cláudia Quintana. A morte é um dia que vale a pena viver. Tá? Vocês me dão licença que eu vou pegar meu óculos ali, senão eu não vou conseguir, eu acabei esquecendo. Tá bom? Só um minuto. Voltei. Eis-me here novamente. Tá? Então, tratando ainda desse livro, há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu já falei, né, uma primeira parte ali, falei de uma série de situações, até da experiência dela, né? Que, como eu falei, é uma médica que cuida de doentes em fase terminal. Teve até uma reportagem dela no Fantástico, há umas 3 ou 4 semanas atrás, se você tiver a oportunidade de ver, né?
Coloca aí no Google e vocês devem achar, deve ter alguns recortes ou até a reportagem total. Então ela fala da humanidade dela, né, da fragilidade dela em cuidar de pacientes seminais. Então ela, na faculdade, ela pensou em desistir. Ela ficou um tempo, acho que uns 3 ou 4 meses, ela é da USP, ficou uns 3 ou 4 meses sem ir para a faculdade, meio que parou, trancou. E depois mesmo, depois de formada, né, fazendo residência, ela bugou. Foi tratar de um menino, acho que tinha 23 anos, em fase terminal, e não aguentou, não teve preparo psicológico suficiente para enfrentar essa situação, porque realmente é uma situação ruim. E ela acabou aprendendo com tudo isso, né? Ela precisou se preparar para poder cuidar melhor. Então ela fala disso. Antes de você cuidar de uma pessoa em estado terminal, você tem que cuidar de si próprio. Por isso que eu falei da ideia da empatia, né? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Você não vai se colocar no lugar do outro. Então você vai absorver, né, as mazelas, as dores, as dificuldades, as angústias daquela pessoa. Não. Você tem que se preparar para que você esteja preparado para essa situação. Porque os cuidadores né, dessas pessoas em fase, em doenças mais degenerativas, né, quer seja o Alzheimer, quer seja o câncer, a pessoa está acamada, elas sofrem, né? O doente também, para o doente não é muito fácil. Eu tenho um relato de pessoas, né, assim, né, aqui mesmo de São Sebastião, pelo menos 2 pessoas, uma delas eu já até entrevistei, né, que a mãe tem Alzheimer, é a Yolanda, né, e ela vai sentindo esse processo, né, de definhar, de esvaziamento, né, de murchar, e a pessoa muitas vezes reage até mais asperamente, o doente mesmo, né? Tem alguns ataques de fúria, de ira, mas é isso, esse é o processo. E tem outro, né, uma família, um do rapaz faz parte da mesma comunidade que eu, e ele passa uns perrengues, ele não está totalmente preparado psicologicamente para enfrentar, cuida da mãe, eles fazem um revezamento, a mãe é cadeirante, e também sofre assim, ataques severíssimos, né? Mas é natural isso? Não é? É o que tem, né? A pessoa está lá mortificada pela dor, pela imobilidade, né? pela dor, pela tristeza, né? Pela dependência, tudo isso causa ira e irritação. Então, só quem cuida sabe disso. Mas será que quem está cuidando está se preparando para isso? Ela diz assim: o ato de cuidar de alguém está morrendo, alguém que está morrendo sem a responsabilidade do autocuidado, é, a meu ver, uma expressão clara e absoluta de hipocrisia. Total hipocrisia. Quem cuida do outro e não cuida de si acaba cheio de lixo. Lixo de maus cuidados físicos, emocionais e espirituais. E lixos não servem para cuidar bem de ninguém. Simples assim. Então, antes de cuidar de um doente, há necessidade de que a gente cuide de nós próprios, que a gente esteja em equilíbrio, que a gente esteja, né, em harmonia, que a gente esteja em paz, né, e que a gente entenda que o doente é o doente e nós somos nós, né, e a gente tem que estar inteiro para poder cuidar dessa pessoa. Tem aqui, muitas vezes ela ouve um relato como este: eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha irmã, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos. Não tenho tempo para cuidar de mim. E aí eu digo, não conte isso para ninguém. É um vexame. Para mim é como evacuar nas calças. É como evacuar nas calças. Você não chega contando: eu fiz cocô na calça. Então, para ela é um vexame. Eu cuido disso, eu cuido daquele, eu cuido do meu pai, da mãe, do filho, mas eu não tenho tempo de cuidar de mim. É como se você... Por que é hipocrisia? De repente você se coloca numa posição meio que de vítima, eu estou sendo útil ali, eu estou cuidando dessa pessoa, mas eu não tenho tempo de cuidar de mim próprio, né? Então, ela é muito clara e ela é muito direta com relação a isso, tá? E eu até cheguei a falar isso no último programa que a gente fez, né? E ela fala aqui do processo ativo de morrer e a dissolução dos 4 elementos. Ela compara o processo
da morte com os 4 elementos. Tá? Os elementos naturais, né? Seria a terra, a água, o fogo e o ar. Né? A passagem por cada um desses processos. Né? Ela fala primeiro da terra. Né? Se pensarmos na dissolução da terra, é mais ou menos óbvio que se trata da questão física, concreta, na pele. Ao longo do processo da doença, ela ocorrerá mais ou menos rapidamente, a depender da agressividade da doença. O corpo começará a se desintegrar. Então ela compara o físico, a pele, o corpo, os ossos, de uma maneira geral, o físico à terra, que é a matéria palpável, tá? A esse processo. Então, as pessoas que cuidam dessas pessoas, elas vão observando. Às vezes é um processo muito rápido, né? É um processo muito rápido. Né? A partir do momento que a pessoa descobriu a doença, ela meio que começa a definhar, né? Visivelmente, a olhos nus, né? E principalmente quando ela recebe esse diagnóstico de uma doença ruim, uma doença grave, né? E o psicológico também acaba abalando, né? O psicológico não é um elemento físico da natureza, é um psicológico, é um psique, né? Só que a cabeça acaba, né, fazendo com que os movimentos, que o corpo, ele se entregue um pouco, né? Até pela falta de movimento. É natural que a pessoa que está numa cama, está cadeirante, ela não exercita o corpo, então naturalmente ela vai definhando. Tá? Então esse é o processo comparativo que ela faz com o elemento terra. Né? Depois virá a dissolução da água. Biologicamente falando, a pessoa tende a ficar mais desidratada e faz menos xixi, diminui a produção de fluidos corporais, de secreções e enzimas do tubo digestivo e dos brônquios. As mucosas ficam mais secas. A medicina sabe que é muito mais confortável para as pessoas morrerem levemente desidratadas, justamente por causa desse processo da necessidade de menos água, que a medicina acaba admitindo que as pessoas morrem um pouco mais desidratadas. Erroneamente, né, até dentro dessa questão, uma questão técnica, não estou falando levianamente aqui não. A tendência nossa é meio que forçar as pessoas, né, os doentes a tomarem água. Né? Então, necessariamente, a água tem que ser na quantidade correta, porque a necessidade de hidratação nessa fase ela é menor. Né? Até por todo o processo, né? O processo digestivo, o funcionamento geral, né, físico do corpo é um processo muito mais lento. Né? O rim já está funcionando mais lentamente, todos os órgãos já estão funcionando mais lentamente, então é um processo mais lento. Pacientes que experimentam a etapa da dissolução da água têm certo processo de comportamento muito característico. Olha só, tendem a ficar mais introspectivos, se fecham, tá? Ficam ali mais internizados, olham para dentro de si e para dentro da própria vida. Chega o momento da verdade, de encarar com honestidade o caminho percorrido. Tá? Então esse é o processo da água. Falamos da terra, da água, do fogo. Na dissolução do fogo, cada uma das células tomará consciência de que o tempo está acabando, mas que ainda é tempo de vida. Sempre há tempo para ser o protagonista da própria vida, mas na dissolução do fogo encontramos espaço de manifestação mais pleno dela. Estamos caminhando para o fim, mas agora o caminho fica mais belo e mais cheio de vida. Se cada uma das células percebe o fim, poderíamos pensar que haveria um caos de desespero, um estado de pânico celular e um colapso absoluto. Não é isso que acontece. Se tivermos sempre essa conexão com a nossa consciência celular, estaríamos vivendo o tempo inteiro em harmonia e equilíbrio. Quando cada uma das células se dá conta de que seu tempo está encerrando, elas se esforçam de mostrar pela última vez seu melhor estado de funcionamento. Esse processo do fogo é comparado àquilo que todos falamos, né, por experiência.
principalmente os profissionais de saúde que experienciam isso, as pessoas que cuidam, né, que são mais próximas do doente, eles percebem uma melhora. Vocês já ouviram falar nisso, né? É uma melhora, assim, a pessoa como se reaviva, é um processo, é um indício, todas as pessoas, antes de partir, ela deu uma melhorada. E essa ideia, é o processo do fogo, né? Que as células dão o seu último gás. É como se fosse ele estivesse vendo a reta final ali e te desse aquele sprint final. É por isso que acontece essa pseudo-melhora que a gente observa nas pessoas que estão em fase terminal. Terminando a dissolução do fogo, o encontro verdadeiro com a essência, a pessoa descobrirá o sagrado que mora no mais profundo espaço dentro dela. Nesse espaço mais profundo e sagrado está o sopro vital. O sopro vital corresponde ao elemento ar. Então falamos da terra, falamos da água e falamos do fogo dessa melhora repentina que a pessoa tem. E o último elemento é o elemento ar, que é o sopro vital. Ela fala que ao nascermos a gente recebeu um sopro, né, o sopro de vida. Nós viemos à luz através da nossa mãe e a partir do momento que ela vem à luz, vem à atmosfera, ela tem aquele sopro, o sopro de vida entrando nela. E o sopro final é um sopro saindo dela. Tá? O sopro vital corresponde ao elemento ar, que nos foi emprestados por Deus ou pelo universo para que realizássemos nossa missão na Terra. E assim que essa missão estiver concluída, devemos devolvê-lo a quem nos emprestou. Olha que coisa linda. Começa então a dissolução do ar. A dissolução do ar. A pessoa que morre está nua, liberta de todas as vestes físicas, emocionais, sociais, familiares e espirituais. E por estar nua consegue nos ver da mesma forma. As pessoas que estão morrendo desenvolvem uma habilidade única de ver. Estar ao lado de alguém que está morrendo é desnudar-se também. Acompanhar alguém nesse momento final é a experiência mais íntima que podemos experimentar junto ao outro ser humano. Nada pode ser mais íntimo do que compartilhar com alguém o processo ativo de morrer. Tá? É o momento em que a pessoa está assim, literalmente nua mesmo, né? Desprovida de toda vaidade, de todos os valores, econômicos, financeiros, de todas as mazelas, dos maus amigos, desprendida de tudo. Né? É o momento da entrega ao desconhecido, né? A morte, ao maior mistério que a gente pode experienciar. Né? E depois também, ela vai falar aqui dos arrependimentos. Eu vou falar muito sucintamente, muito rapidamente sobre cada um dos arrependimentos. Né? Ela elenca, né, na realidade foi até uma escritora, né, uma enfermeira australiana chamada Bronnie Wire, né? Não sei se o termo é bem esse daí. Então ela fala de alguns arrependimentos. O primeiro desses arrependimentos é: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. É um dos primeiros arrependimentos que ela trata aqui. Porque sempre, muitas pessoas, inclusive as pessoas que cuidam de outras, né? De repente pessoas abdicaram da tua vida inteira para cuidar de uma outra pessoa, para cuidar de uma mãe, para cuidar de um irmão, para cuidar de um filho, e totalmente abdicou da sua própria vida, ou entregou, né? Renunciou à sua própria vida. Né? E aí ela faz uma avaliação, será que valeu a pena? Sendo positivo ou sendo negativo? É claro que vai valer a pena. Se ela estiver em paz com o coração dela, né, e totalmente em paz, e ter feito uma radiografia, uma análise de que isso foi bom, está valendo. Né? Porque é uma coisa que já aconteceu. Né? Não dá para a gente voltar, eu quero fazer diferente. Será que a gente vai ter uma outra oportunidade? Né? Um segundo arrependimento, né, citado por essa enfermeira, é com relação a demonstrar sentimentos. Né? Somos criados e educados para controlar a expressão dos nossos sentimentos.
Para isso usamos máscaras e disfarces, para sermos aceitos, ouvidos e compreendidos, nos tornarmos capazes de esconder muito do que sentimos. Acreditamos que ocultar sentimentos pode nos proteger. Máscaras. A gente oculta sentimentos, a gente não é autêntico nos nossos sentimentos, né? De repente você tem uma característica e não demonstra essa característica que você tem, né? Você acaba se tornando um personagem para agradar a outras pessoas, ou para agradar a sociedade, ou para se enquadrar na sociedade, né? Eu não vou casar porque com uma idade, né, que passado, eu teria que ter casado com 18 anos, eu não casei com agora eu não vou casar mais, né, para agradar os familiares, para agradar a sociedade, né? Eu não vou trabalhar aqui, eu não vou trabalhar ali, eu não vou ter esse tipo de comportamento. E não é autêntico, não é você ali, você está se enquadrando aos padrões, né? Algumas crenças limitantes também, né? Claro que nós devemos ter uma espiritualidade, acreditar né, em um ser, acreditar numa entidade que te faça bem, mas essa crença, de repente, ela é meio que limitante porque ela é desenvolvida, ela é feita por pessoas. Então as pessoas criaram algumas regras, alguns parâmetros lá que impõem a você que você deve seguir. Será que é você mesmo? Você está sendo você própria? Portanto, sentimentos sem máscaras, sentimentos autênticos. Terceiro arrependimento, trabalho. Trabalhar para viver ou viver para trabalhar? E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor deixardes o trabalho e sentar-vos à porta do templo e pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Gibran. Todos pensamos na vida como um tempo de realizações, natural. Existem pessoas para quem viver é possuir bens. Elas trabalham loucamente para ter, para acumular. Acumulam não só bens materiais, mas também mágoas e crises. Podem ter muitas coisas, inclusive problemas, tá? Advindos do trabalho. Porém, o que causa o verdadeiro arrependimento é precisar de máscara para sobreviver ao ambiente profissional, né? É difícil a pessoa escolher uma carreira, né? Não deveria ser, mas na realidade as carreiras elas são escolhidas muito relacionado ao mercado, muito o que o mercado está pedindo, né? E que a coisa tenha que ser rentável. Volta e meia a gente discute com relação ao futuro das profissões, né? Muitas profissões que existiram já não existem mais. Profissões que existem hoje, futuramente também não existirão, né? Então surgirão novas carreiras. O mercado tem que se adaptar, né? Ou as pessoas têm que se adaptar às mudanças do mercado, né? E muitas vezes você acaba tendo que desenvolver uma carreira ou trabalhar em um lugar que não te dá conforto, né? Ele te traz doenças, inclusive, né? Porque você não está confortável ali naquele ambiente, né? Mas sempre há a possibilidade, né? Creia em você que há uma possibilidade, há uma luz no fim do túnel. Está difícil, eu sei, é difícil falar, né? Viver, melhor dizendo, é fácil falar, não, troca, sai, mas está difícil, né? Nós temos uma concorrência muito grande, um mercado extremamente apertado, que não nos oferece muita coisa, e a gente tem uma cultura diferenciada de outros países, né? Enfim, é a nossa realidade, tá? Então, é isso, com relação a você trabalhar com parcimônia, com inteligência, com sabedoria, né? Para que você seja feliz, para que você não adoeça, tá bom? Existe também o risco, né? Quando gostamos de ser aquela pessoa no trabalho, né? Especialmente se só conseguimos pensar em nós mesmos, como alguém porque trabalhamos. Essas pessoas podem ser incríveis na carreira, mas na vida pessoal são um desastre. Quando se aposentam é como se morressem, porque dependem muito do trabalho. O trabalho é a vida da pessoa, né? Elas desempenham o seu papel de maneira muito mais fluida dentro do ambiente de trabalho do que na própria vida. Acaba meio que perdendo a sua identidade pessoal, né? Talvez eu fale também,
de uma maneira mais confortável, né? Eu desempenho uma profissão que ela me permite, raríssimas as ocasiões, né? Claro, eu tenho que me postar em cada ambiente que eu estou, né? Mas com raríssimas exceções eu tenho que agir um pouco mais formal, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou meio tranquilo, né? Meio brincalhão, extrovertido. E é necessário. O fato de eu ser extrovertido não me torna menos capaz ou menos competente para desempenhar a profissão para a qual eu fui formado, tá? E para a qual as pessoas me solicitam, né? E é o teu comportamento no mercado, são as suas atitudes que vão determinar se você é um bom profissional ou não é um bom profissional. Então, eu percebo algumas vezes nas prefeituras, principalmente nas prefeituras, né? O cidadão é um amigo seu, né? Convive na sociedade contigo, frequenta, de repente, os mesmos lugares. De repente entra numa administração, num poder, e parece que muda, ele não pode ser, né, me cumprimentar mais porque ele está naquele cargo, não pode ser, né? Não tem nada a ver, acho que a competência do cidadão não tem nada a ver com o comportamento dele. É claro, não dá para ser um comportamento totalmente fora dos padrões normais, né? Há de se ter um bom senso, né? Regra de conduta, que é o que eu costumo dizer, tá? Fazer o bem para ser feliz na vida é diferente de fazer o bem para se dar bem no trabalho. Se escolhermos o autocuidado não pelo prazer de receber uma massagem, mas para não ter dor nas costas e assim poder trabalhar melhor no dia seguinte, talvez haja algo errado com nossos motivos. Tá? Se você não puder receber aí um tratamento, um cuidado para que você desenvolva a tua profissão. Então é isso. Trabalhar sempre. Nós necessitamos. Nós somos seres sociais, nós somos numa sociedade, a gente precisa sobreviver. Então eu preciso trabalhar. Mas sempre dentro daquele equilíbrio que a gente já comentou aqui. Tá? O quarto arrependimento, tá? Descrito por essa enfermeira, né, a Warren, diz respeito a passar mais tempo com os amigos, né? Ela diz assim, um depoimento dela, né? Sou uma dessas pessoas que tem a sensação de estar perto dos amigos diante do mural do Facebook. Redes sociais, né? Eu costumo dizer que as redes sociais, elas aproximam as pessoas que estão distantes e acabam meio que afastando as pessoas que estão próximas, né? Então ela é uma grande ferramenta. As redes sociais é uma ferramenta. Então a gente sabendo usar, ela é perfeita, né? Usar com parcimônia sempre, né? Então ela diz que é uma dessas pessoas que tem a sensação de estar perto do mural de amigos. Faça um bom uso dessa ferramenta e aproveito muito qualquer tempo que posso compartilhar com pessoas queridas, mas distantes, ok? Tem gente que eu amo demais, mas a vida que levo nesse período não me permite estar fisicamente próxima, tá? Acompanho as fotos dos filhos, os momentos importantes, os gostos compartilhados de música, de poesia, e de alguma forma me sinto parte desse universo paralelo, né? E em algum nível me encontro de fato com essas pessoas, tá? Mesmo pelas redes sociais, tá? Porque elas não estão totalmente distantes, você está ligado no que está acontecendo na vida da pessoa, tá certo? Mas ela diz, ainda assim penso que estar com amigos é vital. Com eles construímos relações mais honestas e transparentes, algo que nem sempre é possível viver com a família, tá? É com os amigos que temos a chance de dizer, não gostei do que você fez, e ficar bem, porque eles suportarão a crítica, né? De repente uma pessoa mais próxima de você é capaz de não suportar essa crítica, um parente, um irmão, um filho ou um pai mesmo, né? Principalmente os filhos. Os pais têm uma compreensão, têm um entendimento um pouquinho já diferente, né? As pessoas mais velhas, né? Mas é isso então. Então, sempre que possível, estabelecer essas conexões, essas relações interpessoais, né? Essa conexão de amizade mesmo, esses laços de amizade, né? Que é importante. Eles são o esteio da tua vida, né, de uma maneira geral. Você tem um trabalho problemático, tem os amigos. Você tem uma relação problemática com a tua família, você tem os amigos, né? Então, há de se ter amigos, há de se conviver, há de se relacionar com amigos. Sem melindres também, da mesma forma que eu falei, né? De repente um amigo te chama para uma confraternização, aí você fala, mas você chamou a outra pessoa também que é minha desafeta, então eu não vou.
não importa, cara. Eu falo isso aqui, né? Quem vir, viverá. Quem vir, no sentido de ver, viverá. Então, ninguém vai sentir a tua ausência se você não for, tá? Vai ser legal se você for. A tua presença vai ser impactada, mas a sua ausência, jamais. Então, não se sinta mais importante que todo mundo. Eu não vou, e a pessoa vai notar a minha diferença. Não vai, não. Não vai, não. Vai, não. Eu não notaria. Eu fico muito contente, muito feliz, muito satisfeito das pessoas que vão. E eu quero que todas, absolutamente todas, né? Quando eu fiz o aniversário de 1 ano da Carol, eu convidei o amigo do amigo do amigo, o primo do primo do primo, o papagaio, o periquito, o cachorro. A minha felicidade era tão grande que eu queria compartilhar isso com as pessoas, né? Amigas ou não amigas, às vezes que fossem pessoas bacanas, que fossem ali, que souberam se comportar, tá tudo certo, tá? Estar com amigos, muitas vezes, faz com que experimentemos o estado de presença de um jeito alegre e agradável. Na proximidade da morte, o arrependimento por não ter dedicado mais tempo a eles bate forte, tá? É uma das coisas que mais batem na hora final, né? É você se sentir que você está sozinho, solitário, talvez com um parente ali ou com um amigo realmente mais próximo, né? Mas você poderia ter mais pessoas te cercando naquele momento ali. Eu tenho um relato, uma experiência pessoal que eu passei aqui em São Sebastião, há uns anos atrás. Um senhorzinho, ele faleceu, deveria ter uns, sei lá, quase 80 anos, e ele acho que ele era húngaro, não me lembro a nacionalidade, ele era estrangeiro, nacionalizado aqui, né? E ele trabalhou, inclusive, na Petrobras, ele era inspetor de navios, tinha um cargo bom, uma função boa, mas não sei o que deu nele, ele quis carreira solo e acabou saindo. Depois passou uma dificuldade, passou uns perrenguezinhos, umas dificuldades financeiras mesmo, falta de oportunidade, dificuldade de relacionamento, línguas, barreiras, né, linguísticas, enfim. E eu o visitei, né, tomei conhecimento dele, né, através de alguns amigos em comum, e aí comecei a conversar com ele, fazia visita a ele. Ele tinha uma doença meio que degenerativa também, tinha umas dores fortes na pele que se propagava, e é um cidadão que vivia resignadamente, né? Ele não reclamava, suportava aquilo, tá tudo bem, tá tudo bem. Resignação não é um bom sentimento, a gente sabe disso, né? Resignar-se é como se desistir, entregar. Não, mas ele sabia da posição que ele estava e fazer o quê? Era o que ele tinha, né? Mas aí ele faleceu, né? Nós, né, preparamos aí o enterro, aquela cerimônia toda, e foi aqui no velório municipal, para quem conhece São Sebastião. E tinha pouquíssimas pessoas, a ex-mulher que deu um amparo, o filho, né, que tinha um contato comigo também, sempre que precisava ele vinha me falar. E eu vou falar para vocês, o caixão dele era aquele mais simplesinho, tinha 4 alças. Se não fosse o coveiro, o cidadão que enterra as pessoas ali, ele não teria as alças completas, cara. Não teria, tá? Isso eu visualizei. Então é o seguinte, eu quero ter pelo menos, porque meu caixão pode ser aquele pobrinho mesmo, aquele mais simplesinho. Eu quero ter pelo menos 4 amigos para que me levem até onde eu devo ficar. Muito embora eu não quero ser enterrado, não, eu quero ser cremado, né? Esse é um relato, eu já estou deixando aqui. Eu acho que é melhor. Espera aí uns 3 ou 4 dias e aí depois pode me queimar eu a mim mesmo. Então eu quero ser torrado e moído, né? Mas é isso. Não ter amigos nesse momento é uma situação deprimente e não se tem o que fazer, né? São aqueles arrependimentos que doem na alma, que calam fundo, muito fundo no nosso coração. Como é aquele sentimento, trabalhei com um cidadão também, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas o nome dele é até um nome diferente, não vou falar aqui, mas ele já tinha, na época que eu trabalhei com ele, eu deveria ter uns 40 anos, ele já tinha lá seus 58, 60 anos, né? E aí a companhia sempre fazia um bolinho lá, a gente cantava parabéns e tal, e eu perguntei para ele, e aí, Cecílio, tantos anos de vida aí, que avaliação que você faz, né? Qual é o resumo que você faz da tua vida? Aí parece que foi a deixa que eu dei para ele, né? Ele falou, Lopes,
tudo certo financeiramente, tá tudo legal, né? Tenho casa, tenho carro, tenho propriedades e faço viagens que eu quero. Trabalhava numa boa empresa, né? Mas uma coisa que eu me arrependo é o seguinte, é a falta de apoio, de proximidade, falta de presença, né, com a minha filha. Outro dia eu cheguei, ela está fazendo 16 anos, cheguei para ela, fui adverti-la ou chamar a atenção por uma situação que havia acontecido, e ela virou para mim e falou assim, o que você está falando? Agora? Nesse momento? É agora que você vem me falar isso? Se eu ouvisse isso da minha filha, cara, seria uma facada no peito. Seria uma facada no peito. Então sempre há tempo. Veja como que como você está tratando seus filhos. Se você tem intenção de ter filhos, veja como que você vai tratar teu filho. Não estou dizendo para ficar o tempo todo com teu filho lá, abafando teu filho, sufocando teu filho, não dando asas a teu filho. Não estou falando isso não. Se você tiver 5 minutos com o teu filho, cara, que esses sejam os melhores 5 minutos do dia do cidadão ou da cidadã, tá bom? Então é uma dica que eu dou. Enfim, vim aqui para falar de morte, parecia um tema meio chato, meio tabu, né? Falei da Ana Cláudia, que é uma pessoa espetacular, já falei dela para vocês, então compensa realmente vocês lerem esse livro. Ela é muito firme, né, nas colocações que ela faz, então ela trata de todas as etapas, né, desse processo. Tá? E acabei falando de vida, né? E quem sou eu para falar algo? Eu não tenho pretensão alguma de falar nada, de que eu seja melhor do que ninguém. Eu falo exatamente o que eu absorvo, né, dessas informações, o que eu penso, as coisas que se afinam com o meu tipo de pensamento, com a minha característica. É somente isso. Eu não tenho essa competência toda, não. Nem terminei a 5ª série. Então, eu só quero realmente compartilhar ou partilhar com vocês essas informações, né? E é uma missão minha agora. Eu assumi esse compromisso de vir aqui, né, toda quinta-feira às 20 horas. Então, sozinho ou acompanhado, eu estarei aqui, né, com vocês. Eu agradeço a minha audiência, né, audiência mais fiel, essa meia dúzia de pessoas, né. Eu tenho vocês em muito boa conta e espero sempre que possível estar presente com vocês, né, para bater um papo, para tomar um café, né? Então, não recusem convites para tomar café, não. Tá? Na cafeteria é onde as coisas acontecem, onde você vê gente, onde você fecha negócios, onde você interage com pessoas. Estou dizendo só na cafeteria, pode ser no supermercado também, pode ser em qualquer lugar. Então, não se prive da companhia. É ruim com pessoas, é ruim com o ser humano, mas sozinho é pior. Sozinho é pior. Esse caminho, né, que a gente percorre aqui, essa trajetória aí de 80 e poucos anos, ela é mais leve se tiver um amigo do lado para nos ajudar a carregar esse fardo. Amigos verdadeiros, tá? Então eu acho que eu já falei o que deveria falar para vocês, né? De acordo com a minha ótica, com a minha visão, e eu espero que tenha sido positivo, que de alguma forma eu consegui impactar positivamente a vida das pessoas. Que seja uma pessoa, para mim tá valendo, tá de bom tamanho, tá? Então, quem gostou, dê um joinha. Quem não gostou também, dê um dislikezinho, tá valendo também. O importante é essa interação. E quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Tá? Então eu aguardo sempre vocês, né, nesse mesmo horário, toda quinta-feira. Faça chuva ou faça sol. Grande abraço a todos. Tá? Fiquem bem.